Bom dia, professor Ivani dos Santos, conselheiro do CERT, interlocutor da Comissão contra a Intolerância Religiosa. Vou começar com você. Eu vou te dar um exemplo no nosso caso. Eu entrei na prefeitura e vi na prefeitura assim: quarta-feira, culto, toda quarta-feira, culto na sala tal. Eu olhei aquilo, né? O outro deve dizer, no dia tal, missa no lugar tal. Se eu fosse lá e dissesse assim, botasse um cartazinho dizendo: quinta-feira, meio-dia, com a vovó Maria Conga no lugar tal, teria uma reação. Você acha que teria uma reação? O debate justamente do Estado laico tem a ver com isso, né? Mesmo o Estado não sendo religioso, mas se ele possibilita alguma coisa para um, tem que ser para todos. Então isso não acontece, né? Peraí. Vou aqui, aproveitando essa deixa, né, justamente do Ivani, Padre Luiz Correia Lima, isso acontece mesmo? Uma discriminação nesse sentido? Sim, acontece. Agora, o Estado laico é um Estado não confessional, ele deve ser neutro em questão religiosa e deve proporcionar a liberdade dos seus membros e o pluralismo religioso. Então, eu concordo com o Ivani que se há algum uso de espaço para fim religioso, isso tem que ser, vamos dizer, tem que haver um direito igual para todos. Mas basicamente eu acho que há dois tipos de laicidade, dos modelos de laicidade que a gente tem. Por exemplo, o modelo americano, onde você tem na moeda, né, em Deus nós confiamos, onde o nome de Deus está na Declaração de Independência e aparece na vida pública, e o modelo francês, onde se procura evitar o nome de Deus e também manifestações públicas da religião. Mas o mais importante da laicidade é que ela seja uma gestão da pluralidade religiosa ideológica que existe na sociedade. Isso tem que existir. Quero ver a sua opinião também, pastor Rubens Teixeira. Então, a questão do preconceito existe, mas existe preconceito na raiz humana. Não é o preconceito por causa da questão religiosa. Existe o preconceito, por exemplo, o maior preconceito no Brasil que destrói vida todos os dias é contra a pobreza. E esse aí pouco se fala. Então é a falta de informação que leva ao preconceito. Porque na verdade, por exemplo, é até uma questão interessante. Você pega um religioso e um ateu. O religioso sabe que o ateu é ateu. Então é direito dele ser ateu. E o ateu sabe que o religioso é religioso. É direito dele. Um não pode impor ao outro a vontade. Agora, a discordância de pensamento, isso não é preconceito, é um direito de opinião, porque senão as pessoas não têm direito de pensar diferente ou de agir diferente. Discordar é um direito de cada um. Agora, por exemplo, o professor Ivani citou a questão ali de, por exemplo, você tem um culto evangélico, depois um culto católico, e aí ele fez referência a um culto, acho que é candomblessista, talvez, esse nome é um bandista. Bem, primeiro, se um responsável, um religioso lá da prefeitura, porque aquilo ali deve ser culto de membros da prefeitura, aquilo ali é culto para os funcionários. Se um religioso pediu um espaço para culto e não foi concedido, tá errado. Tem que se dá para o evangélico, tem que dar espaço para qualquer um, porque ali é um espaço democrático. Agora, se o religioso não pediu, ele não pode evocar a questão do preconceito, porque ele não pediu, tá certo? Se um judeu, por exemplo, ou outra religião também não pediu, não, aqui só tem culto evangélico e católico. Tem que ver se houve o pleito e houve a negação. Aí pode arguir preconceito. Do contrário, foi que não pediu. Então, quem não pede não leva, né? Às vezes, em algumas situações. Eu deixei estrategicamente para o final ali o João Caetano. João, proibir símbolos religiosos é uma forma de privilegiar o ateísmo? Eu acredito que não. O que acontece? Quando você fala de Estado laico, conforme o padre falou, né? Existem tipos diferentes de Estado laico. Eu não concordo muito bem com isso. O Estado laico é o Estado laico, que não dá preferência a nenhuma religião, tá? Quando você tem algum tipo de preferência a alguma religião, como por exemplo na Inglaterra, que quando o chefe de Estado é nomeado, ele pega também um cargo, por exemplo, presidente da igreja anglicana, né? Então, disse um Estado laico, mas não é teocrático,
entendeu? Então, ou é laico ou é teocrático. Aqui no Brasil temos um Estado laico, conforme o pastor Rubens falou. Ele não pediu, se ele pediu, não pediu. A prefeitura não é um local para você pedir para fazer um culto, entendeu? O culto, ele é para ser realizado dentro do templo da religião. No máximo, um culto ecumênico, conforme o professor Ivanir dos Santos participa bastante, caminhadas, onde você reúne diversas religiões, ótimo, legal, está disseminando ali a humildade, partilhando a sua crença, ou liberdade de crença ou não crença. Mas eu acho assim um pouco arrogante eu pedir um espaço público, uma prefeitura, um tribunal de justiça, qualquer coisa para poder pedir para fazer um culto religioso ali. E isso não é privilégio para o ateu, porque é um direito constitucional. O Estado é laico. Padre Luiz Correia Lima, né? Quero ouvir a sua opinião a respeito da pergunta que eu deixei aqui no ar, né? No caso de um paciente da rede pública, pedir para ele rezar um terço, né? Acender uma vela, pedir que ele leiam a Bíblia ou queira acender um incenso. Como é que o profissional da saúde deve proceder, Padre? É uma questão complexa, que eu tenho um parente que é médico da UTI lá no hospital em Brasília e às vezes se deparava com esse problema das pessoas quererem entrar no ambiente fora da hora permitida e tal. Eu acho que aí há uma complexidade que tem que ser ajustada, quer dizer, os procedimentos de saúde devem ser profissionais, as regras têm que ser respeitadas, mas eu acho que quanto possível permitir que haja acesso dessa pessoa à sua prática religiosa, desde que não atrapalhe. Desde que não atrapalhe o outro, né? Desde que não atrapalhe o outro e não entra não fora da hora, etc. Coisas assim. Porque senão passa do limite, né? Uhum. Pastor Rubens, você ainda percebe a influência de religiões no ordenamento jurídico para, por exemplo, questão de célula-tronco, aborto, etc? Não tem como, em um país livre como o nosso, em que nós temos liberdade religiosa, inclusive sustentada na Declaração Internacional de Direitos Humanos e também na Constituição da República, nós abrirmos mão da liberdade do pensamento religioso influenciar em qualquer lugar. A gente deve observar que na lei de introdução do Código Civil coloca como fonte do direito, os costumes. E os costumes estão associados aqui à questão filosófica, religiosa, comportamental. Então, tem e sempre vai ter, a menos que a gente vire um Estado ateu, totalitário, impõe, e mesmo assim haverá resistência, como aconteceu na União Soviética, como acontece na Coreia do Norte, como acontece em todos os países em que há o fundamentalismo e imposição de qualquer princípio não democrático. A sociedade rejeita e vão até a morte. Muitos escolhem morrer, mas não aceitam ter a sua vontade dominada. Ô Ivani, na prática, o que acontece, na sua opinião, quando uma pessoa de outra crença entra em um tribunal brasileiro e se depara com um crucifixo? Não, a primeira coisa é eu responder ali, o pastor colocou, a questão do costume. Não teve um ordenamento jurídico mais perfeito de perseguição ao costume dos africanos no Brasil do que o ordenamento jurídico brasileiro. Você pode me apontar em um ponto, por exemplo? Capoeira era crime, religião era crime. Hoje não é. No passado a gente não pode levar em conta. Ainda é na cultura, está na cultura. Não é crime, na minha visão não é. Você acabou de dizer dessas pessoas todas. Crime é o que está tipificado no Código Penal. Já é o seguinte, vamos olhar a realidade, né? Então a realidade ela é diferente do que a gente está aqui falando. Não, você faz uma espécie de preconceito contra a capoeira de alguns? Não tinha. Okay. Não, e tem por razões religiosas nas escolas. Há preconceito contra todas as religiões. Até hoje na escola, grupos religiosos próximos ao que você acredita perseguem a capoeira por causa do atabaque. Olha, então você está sendo genérico. Eu vou dizer que pessoas da sua religião perseguem ateus, outras religiões também. Estou sendo concreto, porque diz que é macumba. Então veja bem o seguinte, macumba não é nem religião de ninguém. Estou te falando o seguinte assim, vamos ser bem franco entre nós. Isso está no costume. Veja bem o seguinte, o ordenamento jurídico brasileiro em todo lugar não é por causa de uma religião. O ordenamento jurídico brasileiro, quando foi criado, inclusive, né? Tá lá, criminalizando tudo isso. Não está na lei, professor. Eu tenho que dizer que não está, porque senão eu vou estar... Veja bem o seguinte, deixa o professor concluir. Vamos chegar lá. Isso é a primeira coisa. Então é o seguinte, se isso não só foi colocado na lei, né? Quem conhece a história sabe disso. Mas também nas atitudes das pessoas, leva justamente isso. Por que você acha que é aceitável nos hospitais públicos e nas prisões públicas a ascensão do padre e do pastor e não dos pais de santo?
ou não é assim? Né? Há religiões que ela tem livre exercício de entrada no locais públicos, estou chamando a atenção do presídio, né? E outras não. E não há lei que impeça. E por que o senhor não denuncia os governantes? Porque está errado se impede a entrada de algum líder religioso. O tempo todo nós estamos denunciando. Cita nomes, se o que eu chamo a atenção há um lobby e há um fator eleitoral. O senhor tem que entrar com o poder público, ação pública. O poder público tem feito na disputa eleitoral acordos eleitorais. Não, mas o senhor tem que formalizar isso. Se o senhor ficar falando coisa genérica, fica difícil. Genérico, não, isso é o dia a dia. Deixa eu... Então o senhor mostra para mim um processo judicial contra um agente. Você quer dizer para mim o seguinte: quer dizer para a sociedade que um traficante que se diz evangélico de uma comunidade persegue um bando é ficção? Não é realidade? Então o senhor quer dizer que uma pessoa da sua religião que mata alguém, diz que é da sua religião, a culpa é do senhor, da sua religião? Qualquer criminoso é criminoso, dependendo da religião. Mas a diferença é essa. Eu não conheço traficante da minha religião, não. O senhor conhece traficante da sua religião? Veja bem, se eu conheço... O senhor está criando uma ficção que o senhor leu no jornal. Não, o jornal não, isso é da comunidade. Isso é preconceito seu contra os evangélicos. O nome disso é preconceito seu contra os evangélicos. Não é verdade. Eu tenho certeza que é verdade. Eu tenho certeza. Eu sou casado com uma evangélica. O senhor deu o nome do traficante evangélico, por gentileza. Se o senhor falar de forma genérica, isso é preconceito. Não é genérico, não. O senhor está incentivando o preconceito. É um de cada vez. Espera aí, deixa eu dizer. Ô, João. Aí não evolui. Não, o senhor também não aceita, né, professor? A retórica é maravilhosa. Vale o que o senhor está falando, então? A verdade que o senhor está falando? João, essas medidas que eu falei do vereador, né, meu nome do vereador, 5. O Renato 5. Podem ajudar a vencer os preconceitos contra as religiões, essas religiões, que tanto se fala de preconceito. Também quero depois ouvir o padre. Por favor, João. Com certeza, Jorge. Porém, embora eu seja bastante cético nesse ponto de que algo dessa forma vai passar e vai ser aprovado e vai ser posto em prática, né? Porque até mesmo o Estado laico, que é comprovado constitucionalmente, né? É meio como que aquela lei que não pega, sabe? Como teve há pouco tempo atrás aí, a questão de você ser multado por não atravessar na faixa. Todo mundo sabe que é certo, que é o correto, entendeu? Que deve ser feito. Se você parar uma pessoa que está fora da faixa atravessando, perguntar para ela, ela fica envergonhada daquilo, entendeu? E no entanto, todo mundo atravessa fora da faixa, entendeu? É meio que parecido com isso, entendeu? Então, e a questão de costume que o pastor estava falando é o seguinte: o costume ele é aceito desde que é conveniente. Quando deixa de ser, então não é da natureza do costume, entendeu? Por exemplo, houve-se um costume que uma época a Terra era o centro do universo, e quando foi provado que não era, entendeu? Através de fatos, isso era convicção científica, pois isso, então deixou de ser conveniente ter aquele costume na religião de que a Terra era o centro do universo. Entendeu? E no dia a dia a gente vê isso. Não são coisas que precisam ser relatadas, como o pastor falou, através de processo. Está no dia a dia, só não enxerga quem não quer ver. O padre Entendeu? Luiz Correia Lima, o pastor e o Ivani fizeram um embate aqui. Eu queria que o senhor. Existem realidades de discriminação, preconceito que se luta todo dia. Esse encontro aqui é para justamente isso. Para que a gente encontre, ajude a fazer reflexões a respeito justamente desse problema que muitas vezes extrapola, né, de tal forma que chega a ser até às vias de fato. O que pode contribuir para que isso, né, não chegue, né, a esse ponto? O que a gente pode fazer? O que as pessoas, o Estado pode dar exemplo para que isso, para que esse Estado seja laico e que se respeite todas as manifestações culturais, religiosas, enfim? Bom, acho que é importante difundir uma cultura da aceitação e da tolerância, da convivência com a diferença. Isso é muito importante. Eu acho que nesse sentido as religiões também podem contribuir, a diversidade religiosa pode contribuir numa convivência não odiosa, não hostil, e que de fato
os exemplos de discriminação, os casos de discriminação religiosa sejam mais conhecidos para que a discriminação possa ser reprimida e com justiça. Eu queria só aproveitar justamente a deixa do padre e fazer um convite ao pastor, já que ele acha que eu sou anti-evangélico. Nós vamos fazer um show interreligioso na sexta-feira agora. Vai participar um padre indicado pela arquidiocese, um ogã de Umbanda e um de Candomblé e um pastor neopentecostal. Eu convido o pastor a botar a banda da sua igreja nesse palco, junto conosco na sexta-feira. O senhor aceita? Posso responder? Claro. Primeiro eu queria agradecer ao querido professor Ivanir dos Santos. Agora, professor Ivanir, se o senhor... Não, vou responder. Tá. Se o senhor ler na internet, se eu procurar... claro que o senhor não é obrigado, imagino que o senhor não tenha tido essa oportunidade ainda, mas se o senhor buscar minhas opiniões a esse respeito, eu diferencio claramente show, ativismo e culto. Show é uma coisa, ativismo é outra e culto é outra. Isso que o senhor vai fazer chama-se ativismo e é algo que, do ponto de vista civil, é importante as manifestações. Eu não estou sendo contra a manifestação. Agora, eu queria dizer para o senhor uma coisa que o senhor não percebeu. As igrejas evangélicas, de um modo geral, não são dadas a serem usadas para ativismo para nada, nem em sua defesa. Se perseguirem igrejas evangélicas, a igreja evangélica não vai para a rua fazer passeata, porque é da cultura dos evangélicos não fazer ativismo enquanto igreja. Percebeu? É diferente. Por exemplo, pode botar uma novela zombando dos evangélicos, eles não vão pra praça falar isso. Pode fazer uma piada contra os evangélicos, eles não vão pra praça. Nem os católicos também não têm esse hábito. Fazer ativismo em defesa da sua fé. Eles fazem ativismo em termos de outros tempos. Porque é da cultura não misturar questão ativistas com questões religiosas. Veja que as igrejas evangélicas e a igreja católica, me desculpa, o padre está me referindo, claro que ele pode falar melhor que eu, não foram pra rua enquanto instituição nas manifestações. As pessoas foram, mas os religiosos, enquanto igreja, não vão, porque as igrejas... Marcha para Jesus não é ativismo. É um ativismo que eu fui contra o uso de dinheiro público nele. E eu falei, olha, o professor Ivanir, o senhor bateu na tecla que eu concordo. É ativismo, eu fui contra, ainda botaram dinheiro público na Marcha para Jesus, que eu fui contra. Eu escrevi isso, eu falei isso na internet. Então, quer dizer, tanto é que o senhor falou tudo. Concordo com o senhor, ainda digo aqui publicamente que eu fui contra usarem dinheiro público na Marcha para Jesus, para mostrar para o senhor que eu sou coerente com o que eu penso. O que vai acontecer sexta-feira? Repete. Já bem, é a comemoração do Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa. Tá. Então, as religiões todas, budistas, os católicos, todo mundo, vão estar celebrando a partir de um show interreligioso e cultural a sua postura quanto à intolerância religiosa. O que eu estou fazendo convite à banda da igreja dele é que esteja justamente num momento como esse. Bem, primeiro, eu não dirijo igreja. Se eu sou pastor auxiliar, que eu ocupo um cargo público, eu não tenho tempo de dirigir uma igreja. Eu auxilio a igreja. Segundo, que para eu fazer um negócio desse, eu teria que respeitar a cultura da igreja. A igreja que eu faço parte, a Assembleia de Deus, ela normalmente não faz ativismo para nada, não é só para isso. É da natureza da igreja não ter esse tipo de comportamento. Mas vendo o seu esforço em defender a tolerância entre as pessoas, nós ensinamos firmemente aos fiéis a serem tolerantes e respeitosos, porque Deus deu livre-arbítrio ao homem, a legislação brasileira dá e nós não podemos tirar, tá bom? Padre Luiz Correia Lima, tem essa proposta do Renato Cinco aqui no Rio de Janeiro. Lá em São Paulo há também a proposta semelhante do Procurador da República Jefferson Aparecido Dias, de retirada dos crucifixos de órgãos públicos, e recentemente a Europa mostrou dois lados radicais, né? A França levou ao extremo a proibição do uso de véus nas escolas públicas, enquanto a Itália foi condenada pela Corte Europeia por manter crucifixos nas escolas. Como você compara esse panorama europeu com o brasileiro? Pois é, não existe um sentido único de laicidade. É uma invenção da cultura ocidental que surgiu com a modernidade, mas ela tem nuances diferentes nos diversos países. É algo em construção. Então nós temos na França essa proibição de os muçulmanos usarem o véu na escola pública, e houve uma declaração conjunta de católicos, protestantes, ortodoxos e judeus em favor do direito das muçulmanas usarem o véu na escola pública. E na Itália houve essa
essa questão do crucifixo, que a Itália foi da escola pública, que foi condenado por um tribunal, mas já recorreram. É possível que essa decisão reverta. Quer dizer, essa questão dos símbolos em lugares públicos está muito ligada à sensibilidade da população. Isso tem que ser visto caso a caso, país a país, estado a estado, acho que cidade a cidade. Ao que me consta, o Estado laico diz que nenhuma religião deve ser subvencionada pelo Estado. De preferência pelo Estado, né? Nenhuma religião. Mas tem, né? Desde o momento que tenha, não é um Estado laico. Essa é a minha opinião. É o que o padre falou ali, né? Quer dizer, talvez exista um entendimento social em cada país e as flexibilidades. Agora, João, eu entendo, essa questão da defesa do Estado laico, ela é importante que seja feita. E eu concordo, tanto que eu fui contra o uso de dinheiro público aqui na Marcha para Jesus. Agora, o Estado laico não é Estado ateu. O Estado laico, no Brasil, a Constituição diz que a liberdade religiosa e o Estado não pode embaraçar o funcionamento das religiões e pode até fazer, se houver interesse público, alguma espécie de parceria. O Estado ateu, existe uma rejeição a todas as religiões. Então, eu sei que eu estou entendendo o seu esforço. Não estou falando em rejeição. Não estou dizendo que você está falando, não. Eu estou entendendo, entendendo o seu conceito. Mas a gente não pode ser nem tanto a um lado, percebeu? Nem tanto ao outro. Essa questão do ajuste que o padre falou é importante. Tem uma questão. Uma coisa é o Estado laico, outra coisa é quando o funcionário público utiliza a sua religião como ponto de partida para a sua ação. Isso acontece hoje nas escolas públicas em relação às festas de São João. Ou não é? Não é? Tem sido proibido fazer festa de São João, que está na cultura, todo mundo sabe, por sua convicção religiosa. Há diretores que são de uma religião, ou não é isto? Tem proibido. A laicidade, mas a professora pode arguir a religião isso aí. É o funcionário de um Estado laico utilizar a sua religião. Houve o caso da FATEC, da professora que tira o filho de conta, demoniza o menino porque não era da religião dela. Então chamamos assim, se ela serve ao Estado laico, o princípio da laicidade do Estado tem que estar também na postura do funcionário público. Claro. Para quê? Deixa eu fazer uma pergunta. Concordo. A laicidade opõe-se à liberdade de expressão, Ivan? Não, porque a liberdade de expressão é uma coisa, é aí que está a questão. Porque nós podemos até usar a liberdade de expressão. O problema é quando você, por relações hegemônicas na sociedade, impõe ao outro. O que é intolerância religiosa? Justamente isso, quando eles, a opinião dele, um vai para cá, vai para lá, isso é normal. O problema é quando você impõe, o que tem acontecido é isso. Há funcionários em hospitais públicos, né, que são de uma religião, quando chega lá uma pessoa com fio de conta, não é atendido pelo médico, porque está com fio de conta. Isso aí é chamar a polícia, porque é um descumprimento do direito da pessoa. Eu estudei numa faculdade católica, estudei na Notre Dame. Eu era IAU, de Quelê, e estudava teologia, mas era uma faculdade confessional. Eu nunca achei isso demais. Até me ajudou muito a estudar teologia. Eles trataram bem? São muito respeitosos. Na Notre Dame eu não posso falar isso. Tanto que eu tenho um diálogo, consigo entender o seu discurso, decodificar, por isso que eu estudei teologia, porque a gente sabe disso. Então eu sou um candomblecista que tinha o privilégio de estudar teologia. Então eu consigo fazer essa análise, que se você não entende o discurso dominante do outro, não o decodifica, você não abre diálogo, ou pro bem ou pro mal, entendeu? Eu acho que isso é um dado fundamental. Ô João, você ia falar o quê? As pessoas confundem um pouco essa questão de liberdade de expressão, na minha opinião. O Estado laico, ele é justamente para garantir isso, para garantir que cada religião tenha a sua liberdade de crença. Porém, essa liberdade deve ser exercida no templo dela, no local criado para ela, entendeu? A pessoa um modelo cubano. Uma religião, ela não pode querer impor para mim, que não sigo religião nenhuma, de eu estar num espaço público, como uma prefeitura, como um tribunal de justiça, e eu ter que ouvir um hino evangélico, ou eu ter que ouvir um toque de tambor, ou qualquer outra coisa que não compete à minha crença, entendeu? Eu, por exemplo, eu criei no nosso blog uma história sobre a vassoura sagrada, para exemplificar isso, entendeu? Então, se eu creio na vassoura sagrada, vocês são obrigados a crer também? Eu vou ter que ficar cantando músicas da vassoura sagrada aqui e vocês vão ter que aturar isso?
no local público. Mas João, acho que isso não acontece, João. O culto que o professor Ivani falou. No Congresso Nacional. Não, olha só. No Congresso Nacional eles param mas isso, olha só. A audiência lá no dia a dia para cantar culto evangélico. Hein, João? Isso é inadmissível. João, olha só, em ambientes específicos, por exemplo, se existe uma sala para um horário X que vai para essa sala quem quer, ninguém é obrigado e também não está onerando o horário de trabalho, e as pessoas querem ir lá cultuar a sua religião, ou até debater sobre os conceitos como os seus, por exemplo, isso é um direito das pessoas, você não pode tolir isso, eu acho até que de alguma maneira tem que ser incentivado, porque é qualidade de vida. Se as pessoas gostam de conversar sobre as conversas que você pauta, vamos dizer assim, e tem um grupo ali, e não vai obrigar ninguém a ouvir, vai ser um lugar isolado, e que as pessoas, pode até outras pessoas irem, porque vocês são educados. Assim, seria maravilhoso. Não, mas eu não conheço instituição que obrigue ninguém pro culto, até porque, por exemplo, eu já me recusei, eu sou evangélico, né, conforme já foi anunciado aqui, aí em festa junina, e ninguém me obrigou a isso na década de 70. Então, já me respeitava o meu direito de não querer ir pra festa junina. Então, é importante saber disso, que às vezes um erro de uma pessoa não pode ser colocado sobre uma religião. Uma questão, se essas casas, o Congresso, a Câmara, enfim, são casas do povo, né? É a nossa casa, aquilo ali. E aquilo ali passa a ser um reflexo da sociedade. Tanto as pessoas que estão lá, que foram votadas, é reflexo da sociedade. Sendo um reflexo da sociedade, e me corrijam se eu estiver errado, a maioria sendo católica, não seria natural ter um crucifixo pendurado, como se fosse, de repente, a maioria fosse de outra religião, teria um outro símbolo? Isso não seria um reflexo natural da sociedade ou não? Bom, veja só, eu como sou minoria. Veja bem o seguinte, o que eu disse no início? O importante é o debate. Né? Você vive uma sociedade democrática, né? Eu vou lutar pelos princípios que eu acredito, vou lutar pelo que haja respeito à minha tradição religiosa, mas não vou querer impor ninguém a minha tradição religiosa, até porque seria maluquice, né? Então eu acho que primeiro que eu disse o que vem é o debate. Se vier o debate crescer e obviamente vier uma decisão democrática, teremos que respeitar as regras democráticas. Então eu não sou contra a ideia em si, porque eu acho que é o debate que tem que ter, mesmo sabendo que nesse debate, quando nas suas apreensões, nós somos os mais prejudicados. Até hoje, historicamente, foi assim no Brasil. Mas continuo defendendo a liberdade religiosa, o Estado laico, a democracia. E o debate é muito bem-vindo. Agora, sobre os crucifixos... Desculpa, padre. Não, vai, já que pode falar? Embalou, fala, né? Obrigado. Olha só, Ivani, vou dar um abraço no final, Ivani, o padre também, todo mundo aqui, no João. Quero você lá com a sua banda. Você não respondeu. Deixa eu responder. Então, com relação, o evangélico, ele não usa crucifixo, tá? Crucifixo é um símbolo católico. Mas se eu for contra o uso de símbolos religiosos nos locais, o Jesus Cristo, ele não é só religião. Nós estamos em 2014 depois de Cristo. Ele influenciou na cultura, na filosofia, no conhecimento, no direito, enfim, em comportamento em várias religiões, sobre vários conceitos. Então, um símbolo de Jesus Cristo não quer dizer só religioso, pode ser inclusive filosófico. Basta dizer que no Brasil tem pesquisa que mostra que que a maioria, se eu não me engano, um número bom, a maioria das pessoas sem religião acreditam em Deus. Tá certo. Eu queria, para fechar, né, porque a gente está em cima da hora, Padre Luiz Correia Lima. Então, essa é uma decisão da Casa Legislativa, se deve manter, porque é algo que está de acordo com a cultura e com as convicções das pessoas. A Casa tem liberdade para decidir de manter ou não. João, para fechar, a gente está em cima da hora, não vai dar nem para fechar, João. Eu acredito que é mais ou menos isso que ele falou e o que acontece? Se você coloca um símbolo ali, é porque você deixaram. Apesar de não estar na lei, digamos assim. A maioria, né? Deixaram colocar. E vai ficando. Democracia chama-se maioria. Também tem isso. Mas com respeito às minorias. Mas foi muito bom o encontro aqui. Quero agradecer a presença de todos. Pastor Rubens Teixeira, professor Ivani, Padre Luiz Correia, e a você, João Caetano, muito obrigado. E a você em casa que participou também. Agradeço. Nosso painel em debate teve a produção do Fabiano Bergaria. De Alice Silveira. Teve os trabalhos técnicos. De Bruno Alex. E a direção geral de jornalismo. De Luiz André Ferreira.